Pessoal, vamos lá. Primeiro, meu nome é Ronaldo, eu estou prestando serviço na prefeitura, ajudando, o pessoal do departamento de contabilidade, o setor de finanças, de alguns dias para cá, Então, acompanhando o novo contador, que agora nós temos um contador efetivo, nós temos uma tesoureira também efetiva, controle interno, Então nós estamos ali aprendendo juntos e vamos demonstrar aqui a audiência das metas fiscais, Primeiramente, nós vamos falar do artigo 42 da Lei 4.320, concomitante com o artigo 48 também da LC 131, de 2009, onde diz que temos que dar ampla transparência da questão da coisa pública. Então, nós fizemos o convite para a população em geral e principalmente os vereadores, entidades de classe, no site. Nós fizemos também publicação no Diário Oficial. Não sei se aqui oficializa também a Câmara de Vereadores, para fixar em locais de costume, quadro de aviso e tal. Então, nós fizemos a ampla divulgação, convidando toda a população, vocês para estarem aqui. Para atender o artigo 9, no parágrafo 4º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, onde diz que devemos levar até a Casa de Leis as demonstrações da avaliação das metas fiscais, aquelas que o vereador aprova na lei orçamentária. Nós precisamos, o Poder Executivo precisa de demonstrar para quê? Para que o vereador acompanhe, avalie as metas. Por quê? Porque o vereador é que ajuda a criar as leis. Despesa de caráter continuado, contratações de pessoas, e também ajuda a fiscalizar, que é o papel principal além de ajudar a fazer as legislações que os municípios precisam, também a fiscalizar os atos da administração pública. E as metas fiscais é justamente isso, Por que traz a Casa de Leis? Justamente porque na Casa de Leis todas têm a Comissão de Orçamento e Finanças, não é isso? Aqui eu acho que até tem essa comissão. Então, para quê? Porque todos os assuntos relacionados à parte de contabilidade financeira, essa comissão é que dá parecer para o presidente, juntamente com o pessoal jurídico, não é isso? Então, a gente tem que trazer aqui para demonstrar a vocês como que está o nosso resultado, como que nós estamos executando para que apresentemos a vocês o resultado das metas, aquilo que nós traçamos no exercício que estamos fazendo agora, ok? Então, boa noite, pessoal. Boa noite. Eu disponibilizei aqui, Tem alguns kits aqui impressos, eu fiz 9, porque para a maioria dos vereadores. Esse slide pode ser também encaminhado para vocês, fica com a administração, vocês podem solicitar. Então aqui tem os kitzinhos. E o cabeçalho, vocês podem ver que é um azul escuro. Então tem algumas que nós temos escrita no meio. Como a impressora nossa é preta, saiu tudo preto no cabeçalho. Então, vocês, às vezes, só o título em cima que vocês vão ter dificuldade para ver, porque a nossa impressora não tinha impressora colorida. Então, é por isso, tá bom? Então, vamos lá. O objetivo principal da demonstração é a avaliação do resultado primário e do resultado nominal. O resultado primário, ele é a diferença entre despesa e receita, dizendo que nós estamos verificando o primeiro quadrimestre do exercício 2022. Esses dados são conjuntos, são consolidados, Prefeitura, Câmara e o
é o gestão prévia, ok? E qual é o resultado primário? É a diferença entre despesas e receitas fiscais. As não fiscais são aquelas receitas de rendimento de aplicação financeira, aquela que não está previsto no orçamento, que na verdade o município não se aplica, mas se zerar e estiver atendendo bem a população, né, não pode ficar deficitário. Tá? Então, o que rendeu são receitas não financeiras e exclui também o que se pagou de juros. Um exemplo, nós temos dívidas com RTBS. O principal é uma coisa e os juros são outros, então elas não estão previstas. Um exemplo, hoje nós calculamos o juro para pagar o RTBS. Todo mês a guia sai um valor diferente. Então aquele não está previsto. Então ele faz um expurgo. A receita que entra extra de rendimento e a despesa também que é de pagamento de juros, multas, também ele expurga. A diferença só entre receita e despesa no resultado primário, que vocês vão ver na frente, diferente do resultado orçamentário. O orçamentário são todas as receitas, todas as despesas. Eu gosto de demonstrar não apenas esses dois quadros, que são resultados primários e resultado nominal, para ficar de forma pormenorizada. Mostro primeiro a receita, depois faço apenas a composição, ok? Então, nós temos de previsão de arrecadação no total de 31 milhões e 56, tá? Juntando o RTBS, e nós temos realizado no quadrimestre o acumulado com o acumulado, ou seja, os mesmos valores, em virtude de ser o primeiro quadrimestre. Os próximos vão ter o anterior e o acumulado, ok? Então, vou pegar uma das colunas apenas. Nós recebemos de impostos, taxas e contribuições 1.119.000, também vou falar em milhares, tá bom? 1.119.000, o que corresponde a impostos, taxas e contribuições de melhorias. São IPTU, ISS, TBI, são aquelas receitas nossas, as próprias, criadas por leis, taxas e etc. Patrimonial, são as receitas de rendimento de aplicação financeira, inclusive do RTBS, 462 de 348. Contribuições, 462, são as contribuições do servidor ativo, aquelas do RTBS também. Transferências correntes, 10.423.027, são todas as transferências intergovernamentais de convênios e etc. Inclusive saúde, SUS, FNDE e principalmente o FPM, ICMS, que aqui compõe mais de 85, 90% de toda a nossa receita. Ok? Receita intra-orçamentária, desculpa, outras receitas, 87. Outras receitas são aquelas receitas não classificadas. Tá? Por exemplo, honorário de sucumbência, entra em outras. São outras receitas que às vezes você cobra. Olha, eu recebi uma restituição, uma indenização, eu coloco aqui, ok? Intra-orçamentário, 1.110.000. Intra-orçamentário são receitas do RTBS, principalmente as receitas que entram aí referente à contribuição patronal. Alienação de ativo, 41.200, foi alienação de bens, né, permanentes, através de leilão, e transferência de capital recebeu entre governo estadual e federal 298.556. Totaliza a receita bruta de 13.891. Tenho a dedução para o Fundeb. As receitas de RPM, ICMS, IPI, IPVA, nós já descontamos, deduzimos na fonte 20%.
E isso é aquela receita que eles falam assim, olha, você tem que aplicar no mínimo 25% na educação. 20% eu já tiro dessas principais. O resto das outras receitas que são próprias, você aplica 5%. Para dar no mínimo os 25%. Então, a formação do Fundeb, nossa receita para a formação do Fundeb, 1.824. É interessante informar que essas deduções para a formação do Fundeb, ela retorna para o município através de receita baseada em número de alunos. Tá? Então, por exemplo, se nós temos muitos alunos, nós recebemos, hoje, por exemplo, o nosso município ele tem uma perda. Todos os municípios pequenos têm uma perda. Tá? Você recebe, aí você recebe por número de aluno. O município pequeno não tem tanto aluno assim. E tem municípios que ganhos deles são altos, porque tem mais alunos do que se recebe. Então, aqui foi 8 milhões, 1.824. Receita líquida foram 12 milhões e 67, incluindo o RPPS. É importante informar isso. Ok? Nós recebemos 38,85% do total previsto, ou seja, 33,33% é aquilo que se planejava baseado na estimativa. Então, nós temos 38%, recebemos um pouquinho a mais, né, do que aquilo que se planejava. Ok? Esse quadro é apenas um demonstrativo de 2021 para 2022. Os valores são os mesmos que eu falei em 2022. Porém, ele faz uma base com 2021. Tá? Então, nós temos 2021, né? O que recebemos em 2021 em relação ao que recebemos em 2022. Um exemplo só, eu acho que interessa mais a vocês, que são as transferências correntes. Recebemos 8.547.067 no primeiro quadrimestre do exercício 2021 e esse ano nós recebemos 10.423.027. Recebemos 21,97%. Vou mostrar no próximo quadro a diferença entre os principais. No FPM, em 2021, nós recebemos 3.599.000. Em 2022, nós recebemos 4.547.000. Recebemos 26,32% a mais. Ok? Vocês podem me interromper caso queira fazer algum comentário. Tá? Se eu estiver muito rápido, falando muito baixo, muito alto, pode também dar um toque, ok? ICMS, nós recebemos em 2021 3.140.000. Esse ano nós recebemos 16,46 a mais, 3.657. Fundeb, nós recebemos 5.584 no ano passado e esse ano nós recebemos 579. Recebemos menos do que o ano passado no primeiro quadrimestre. É importante falar para vocês que, de acordo com a nova lei do Fundeb, nós temos até um determinado ano, me desculpe, eu não me recordo, não sei se são 3 ou 4, que vai chegar até os 30%, se eu não me engano. Porém, só no ano passado já foi 16%. Então, esse ano, o aumento previsto, no meu ponto de vista, é de 3% a 4%. Porém, aqui vocês já veem que nós recebemos menos. Okay? Então, aqui dá para vocês verem também qual foi o valor que nós recebemos do Fundeb. 579. Quanto que nós contribuímos para a formação dele? 1.800.000. A nossa perda é de 1.300.000, né? 1.200.000, um pouquinho. Então, nossa perda é grande. ISS, nós arrecadamos um pouquinho a mais esse ano, 493 contra 337. Eu acredito que o ISS já começaram a fazer o asfalto aqui, o recado? Já. Então o ISS deve ser parte, não, né? Aqui não, você fala de Votuporanga? É. Está aqui perto do Gaúcho. Isso, mas está no município já de vocês. Já, não. Não? De América. Nosso município é pouquinho. Ronaldo, como você chama? Ronaldo. Ronaldo, hoje nós estamos aqui na Câmara, tem um projeto, na verdade, é um professor que fala sobre o Fundeb.
E tem professor, eu gostaria muito que hoje eu tivesse um professor que estivesse aqui ao vivo para ver esses detalhes. Porque hoje nós temos um aumento que vem, que é aquele o piso salarial e o valor do professor que o presidente deu, e acontece, né? E ontem eu teve até vi o professor falar que ele está sobrando dinheiro. Mas aí o que acontece? Está vendo que hoje nós temos perca de 1.200.000, né? O município está pagando a mais. É isso? O município contribui a mais do que recebe. Entendeu? 1.200.000. Então, ó, muitas vezes, a gente tem que entender os fatos, para muitas vezes a gente tomar os cuidados, né? Para quando for dar um momento, para fazer alguma coisa, para beneficiar. Eu não quero falar que é beneficiar o professor, isso é um direito que o governo deu, né? O presidente deu, é por lei federal, mas o que acontece? Só tem um aumento, e hoje nós estamos pegando 1.200.000, se der um aumento, se acontecer, começar a cair da forma que ela está caindo, mas pode chegar em 2024 com mais de 2 milhões, porque o nosso município. Para um município pequeno, infelizmente, a perda é grande mesmo. Tá? Porque, como diz aí, nós estamos fazendo uma análise, a partir de quando nós começamos o trabalho, e nós estamos fazendo uma verificação, por exemplo, se nós temos demanda reprimida. Nós não temos demanda reprimida. Tá? Então quer dizer que não tem nenhum aluno que queira estudar que não esteja na escola porque não tem vaga. Tem vaga. Se não quer estudar é porque o pai não quer colocar, ou não sei o que ocorre, mas enfim, é isso. Então, nós não temos vaga reprimida. Tá? IPVA, nós recebemos 251, aumentou 4,69, que é mais ou menos aquilo que se esperava, que é o que aumentou mesmo. O SUS diminuiu, né? Recebemos do SUS apenas 177, 605, 501 no ano passado, mas certamente foi por causa de recursos vindo do Covid naquela época, né? Para o Covid naquela época. E o IPTU, nós recebemos 9,84% a mais, que foi 150,099. O FNDE, nós também recebemos a menos, 83,497. Ou seja, aqui também são aquelas receitas que vêm do FNDE, que vêm do salário de educação, QES, aquelas questões da própria merenda escolar. Do ano passado, por exemplo, veio mais do que esse ano. O ITBI, em 2021, nós recebemos 2 milhões até esse período, e esse ano só 30. Olha só para vocês verem a diferença. 3 milhões e 100 recebidos de impostos estágio. Por quê? 2 milhões e 55 foi só de IPTU. Nós recebemos 2 parcelas grandes de TBI, perdão, no ano passado, que uma foi no mês 4 e a outra, não me recordo, mas ela está no concurso do ano todo. Tá? Então, esse ano só foi os 30. Então, o que vai acontecer, gente? Toda hora que eu falar, ano passado nós recebemos tantos milhões. Esse ano a prefeitura recebe menos 6 milhões. Pode deduzir daquele valor. Entra naquele valor que o vereador está falando. Hoje nós estamos confortáveis com o índice pessoal. Pode chegar no dia 30 de dezembro, o índice pessoal, a receita corrente líquida vai lá embaixo e as despesas aumentam. Isso vai acontecer no primeiro mês após a última receita. Aí você consegue fazer. Acho que é maio, né, Gabriel? Eu acho que é maio. É maio. A última receita vem em maio. A partir de junho, a receita corrente líquida do ITBI já não tem mais. Ela dá o corte no mês posterior. Não me recordo, eu trabalhei com ela, não me recordo certinho. Então, despesa. Tá? Então veja bem, nós tivemos uma receita de 12 milhões 067 e aqui nós vamos trabalhar com despesa. Tá? Nós temos uma despesa corrente e despesa de capital. As correntes são as despesas para custeio e a capital para investimento. Da despesa também incorpora-se Câmara, incorpora-se RPPS e a Prefeitura. Todos juntos. Pessoal em cargos sociais, teve eu vou falar pelo liquidado, tá?
a última coluna, 5.785.000, que correspondeu a 39,87% do valor total gasto. Então, 39,81%, 5.787.000. Despesas correntes, 5.381.244, é em milhar, está certo? E intra-orçamentário são as despesas da parte do MPPS, para pagamento de aposentados e pensionistas e outros, né, intra-orçamentário. Despesa de capital foi liquidado 2.664.000. Investimento 1.477.000. Inversão financeira 600.000 e intra-orçamentário. Inversão financeira houve alguma aquisição de imóveis? Houve? Então, inversão financeira é a classificação onde você compra imóveis. Comprou um terreno ali embaixo dele. Fez o quê? 600.000. Isso. Então é esse 600.000 aqui. Isso. E o total da despesa 14.534.000. Então nós tivemos, pelo liquidado, né, um déficit orçamentário de 2.465.000. Então, receita 12, despesa 14. Então, é o déficit orçamentário. Ok? E esse déficit orçamentário, ver-se que é em virtude do investimento. Você pode ver que o investimento foram maior do que o próprio déficit. Tá? Esses investimentos foram realizados principalmente em virtude da receita que veio através de superávit financeiro, aquelas receitas de ITBI, né? Daqueles 6 milhões, logicamente, não somente os 6 milhões, mas fez no monte também essa soma dos 6 milhões. Vou mostrar para vocês o resultado do financeiro mais para frente também, para vocês terem a ideia. Tá? Então, o déficit praticamente foi coberto, foi em virtude do investimento. Ok? E esse aqui é um resultado que eu trago por fonte de recurso. Tá? Então, do déficit, daquele déficit de 2 milhões, eu tenho a Câmara, que só tem a despesa, a transferência financeira, de 402. Eu tenho o Fundo de Previdência, que nós também está deficitário, de 139. O Fundo de Previdência é uma situação que vocês com certeza estão olhando com muito carinho, porque nós vemos a receita, nós estamos dando despesa, então a nossa despesa não está sendo, a nossa receita não cobre, do ano não cobre a despesa. Então, aquele investimento que porventura vocês tenham, ele vai se dissolvendo com o passar do tempo para suprir esse déficit, ok? Então, nós temos 139 e a prefeitura, logicamente, 1.932.000, que ele fica, por fonte, ele fica até menor do que o déficit, né, total do município. Tá? Então, só aqui, por exemplo, nós temos só o investimento da aquisição do terreno de 600.000. E o financeiro. Tá? O financeiro é o total da receita, logicamente, que eu já falei lá atrás, e o total da despesa. Aí você pega as extras orçamentárias. Tá? As extras orçamentárias são aquelas despesas e receitas que se desconta geralmente de funcionário e depois paga, repassa. Então, por exemplo, a parte do servidor, quando desconta para passar para o RPPS, ele entra aqui. Os restos a pagar do exercício anterior também entra aqui no resto. As despesas a pagar do exercício também entra aqui na extra orçamentária. As consignações, que são empréstimos bancários,
né? Outros convênios, por exemplo, com plano de saúde. Parte de receita é uma coisa, parte de despesa é outra. Então, aqui eu digo para vocês que das consignações nós temos um 224 de receita e um 092. Quer dizer que nós temos a pagar cento e poucos mil reais. Por quê? Geralmente desconta no mês e paga posterior. Ok? E a transferência financeira recebidas é o que recebeu da Câmara e a Câmara está computando exatamente o que a Prefeitura, então, de um lado e o outro fecha. Ok? E o saldo financeiro. No exercício de 2021, fechou com 27 milhões, incluindo o LPPS, e 25.606 no saldo atual. Também explica por quê. Bem parecido com o déficit também. Então, o que esse déficit aqui foi? Foi suportado pelo superávit financeiro do exercício anterior, que está aqui, 25.609. Eu vou trazer nesse aqui somente o da Prefeitura. Tá? O ativo financeiro é o recurso financeiro de todas as receitas que a Prefeitura tinha, entre recurso próprio, federal, estadual, 12 milhões, contra 9.937. Se você for ver também o déficit, você vai ver 12.900, vai ser aquele mesmo déficit. Todo é efeito cascata. Então, liquidados a pagar, nós temos 1.057. Então, o nosso superávit, ou seja, o financeiro, tirando aquelas obrigações que já estão compromissadas, são de 8.880. Tem um pedaço aqui, logicamente, do ITBI. Ok? E se pegar pelo passivo financeiro, o que é passivo financeiro? São todas as despesas extras, aquelas que está entre as consignações de despesas e receitas, aquela parte da receita, logicamente, para mim é despesa, né? Eu tenho que pagar no exercício. Eu tenho aqui os empenhos de restos a pagar do exercício anterior, tá? E os empenhos liquidados e não liquidados. Aqueles empenhos que porventura nós temos, por exemplo, aí um contrato com um prestador de serviços médicos. Contrata-se, empenha o valor global. Então, ele está aqui junto, fazendo pelo total do passivo, 6.543 é o nosso superávit. Ok? Aqui, o que está escrito foi o que eu falei agora. Então, resumindo, parte orçamentária e financeira. Agora nós vamos apresentar os relatórios que a STN diz, que é o que eu poderia trazer para vocês. Em resumo, eu poderia trazer para vocês só esses dois, que é o resumo do financeiro e o orçamentário. Eu gosto de informar, de demonstrar de forma pormenorizada para vocês terem uma ideia ali o que é receita por receita, despesa por despesa. Primeiro, o financeiro. Tá? Nós temos uma dívida consolidada de 21.327. Essa dívida consolidada são as dívidas a longo prazo. A maior dela é com RPPS, tá? Que são 2 parcelamentos existentes. Tá? Juntando todos eles, com a atualização monetária até o 2021, que ficou 1.915, houve um pagamento de 2,67, né, que totalizou 500 e pouquinho, que está aí, 21.327 é o valor que a Prefeitura deve para o regime de previdência, levando em consideração aquilo que foi registrado, tá? Em 31/12 de 2021. Logicamente que esses valores precisam estar computados de forma correta. Então,
os responsáveis da época, eu imagino que informou corretamente esses valores. Ativo disponível, 9.993.000. Esse é Prefeitura, da Câmara e RPPS, e haveres financeiros 706, resta pagar processado 53, 547, os restituídos, são depósitos restituídos, são aquelas extras orçamentárias, são aquelas outras despesas, que totalizam uma dívida consolidada de 11.634.000. Tá? Eu trouxe apenas o financeiro da prefeitura. Aqui ele não tem uma dívida. A dívida da prefeitura, financeira da prefeitura. Então quer dizer, hoje, se fosse uma empresa, não teria distribuição de lucro para nenhum dos sócios. Teria prejuízo. Teria que vender os bens da empresa para pagar os fornecedores. Então nós estamos negativos, nós estamos positivos. Uma questão muito interessante: quando nós temos positivo no resultado nominal, é que a situação é ruim. Quando nós estamos positivo no resultado primário, a situação é boa. Então, o bom é o resultado primário ser negativo, que a dívida fiscal líquida dá negativo. Por quê? Porque os 21 milhões, que é o parcelamento do RPPS, ele é uma dívida a longo prazo, que vai muitos e muitos anos. Então ele só fala assim: eu só vou reconhecer, é um passivo que eu reconheci. Então ele expurga. Por quê? Porque no ano você paga 1 milhão, 2, então ele não pode fazer a conta também de cheio. Tá? Você pode ver que de 21.327 para 21.318, as outras, a diferença deve ser um precatório que ainda não pagou, que ainda vai pagar, ou um parcelamento pequeno que está vencendo agora. Então esse de longo prazo, ele expurga ali. Então, a nossa dívida fiscal líquida está negativa. Eu quero dizer que a dívida fiscal líquida também ela está favorável ao município. Mas trabalhamos na consolidada, mostramos também a consolidada para vocês terem uma ideia de como está, de como funciona. Resultado nominal foi previsto, quem fez lá atrás, de 1.575.000. A nossa meta, desculpe, o nosso resultado é de 1.575.000. Ele pega a coluna do executado menos, ou do previsto menos executado, e dá o valor positivo ou negativo. Nesse caso é positivo. E a meta fixada de 2.327.000. Isso aí vai alcançar fácil. Bom, resultado primário é receita e despesa. Só que eu tenho uma dedução. Eu deduzo o que foi as receitas de rendimento de aplicação financeira, que foi 337, então eu tive uma receita corrente de 10.957, menos 367, fica 10.621. E eu tenho as receitas e as despesas de capital, que foram 11, e eu tenho também os juros e encargos da dívida. É aquilo que eu falei, quem é que estava comigo? A gestora do RPPS, financeiro. Eu expliquei que lá no RPPS, quando eu pago, aqui está deduzindo o total das parcelas. Esse valor aqui, eu oriento o pessoal depois para que eles tirem aqui somente o principal, e que o juros ele tem que lançar é aqui, aquilo que eu estava conversando com você, Alessandro, aqui, juros e encargo da dívida. O que acontece? O nosso resultado ele fica negativo, mais negativo por conta disso.
é como se fosse o seguinte: ó, o município não está pagando juro nenhum, mas na verdade está. O município paga mais juro do que o ganha de juro. Tá? Inclusive com os investimentos do próprio RPTS. Tá? Então ele sai daqui. Então nós temos o resultado primário também. Ele está negativo de 2.623. Aquilo que eu falei para vocês, o resultado orçamentário, ele é diferente. 2.465 é o nosso déficit orçamentário, com 2.623 é o nosso resultado primário, porque faz a dedução da receita de rendimento. Ok? Então, os dois relatórios básicos são esses. Aqui nós temos restos a pagar. Nós tínhamos um resto a pagar processado de 630 e não processado de 368. Nós pagamos 577 daquilo que veio de 630 e não processado nós pagamos 254. Houve o cancelamento de R$ 802, então tem um saldo a pagar ainda, somando todos os restos processados e não processados. O processado 52.933 e o não processado 113. Esses processados são talvez alguma despesa que depende de retorno de convênio, que é aquele que a gente liquida, depois manda a prestação e eles mandam de volta. E a mesma coisa é o não processado. Às vezes eles parou uma obra, ou às vezes ele não tem medições, então não se processa enquanto não tiver autorização do processamento da despesa, que é a nota fiscal. Resta a pagar por entidade, né? Prefeitura, logicamente, todos eles, o RBPS e a Câmara Municipal, não teve restos. Ensino. De todas aquelas receitas, né, eu tenho uma base de cálculo. A maioria delas fazem base para o ensino. 25% no mínimo eu tenho que aplicar, que seria o mínimo de 2.556. Nós aplicamos 2.840 pelo liquidado. Vamos trabalhar pelo liquidado. 2.840 pelo liquidado. Então, nós aplicamos 27,78% pelo liquidado no quadrimestre. Se vocês forem lá na prefeitura e pegar na contabilidade os empenhos, vocês vão encontrar despesas somente de 1.045.000. Por quê? Porque aquela retenção lá atrás da formação do Fundeb é despesa. Então, aqueles 20%, né? Eu contribuo com 20% porque ele já reduz ele fala assim, eu já vou levar ele para você lá, então você só faz os outros 5. Então ele já coloca aqui, ó, a retenção do Fundeb, aquele mesmo valor lá de trás. Então, para o pessoal do Fundeb, quando for da educação, quando for fazer a reunião, mas o total de empenho dá só 1 milhão. Então, o contador vai lá e fala assim, olha, de retenção no mês 1 teve isso, no mês 2 teve isso, que o total deu isso. Então, soma-se sim, 27,78 é a nossa aplicação, ok? Fundeb. A nova lei do Fundeb diz que eu tenho que aplicar do recurso que eu recebo, no mínimo 70% para os profissionais do magistério, que são professores e as pessoas que estão lotadas na educação. Desde a pessoa que cuida da parte da limpeza até outros cargos que não seja o professor propriamente dito, se for diretor, inspetor de aluno e etc. Transporte dos alunos também não? Os funcionários sim.
Os ônibus, os gastos, essas coisas Não, os gastos eu posso colocar ali, ó, até 30%. Até 30% eu posso colocar, tá bom? Então veja bem, até 70%, no mínimo 70%, eu teria que aplicar no mínimo R$405 mil. Nós estamos aplicando 78,98, então quer dizer, nós estamos aplicando mais do que o mínimo exigido. Só que leve em consideração que no mês 1 e 2, as despesas com o pessoal geralmente ela é menor. Despesa aí, ela ultrapassará o recurso aqui da aplicação do 78. Eu digo para vocês que não se paga nem mesmo os profissionais. E eu tenho ainda o pensamento de que aqui nós estamos pagando 70% somente os professores ainda. Eu acho que, pelo que eu tenho ali visto, os outros profissionais está sendo pago aí nos 30% ou lá nos 25%. Nós aplicamos o total recebido 97,64. Ok? Então eu vou aumentar mais 2, 3, 4 professores. Vai aumentar esse índice. Chegou 100%, eu tenho que empenhar lá no recurso próprio, lá nos 25%. Ok? Que eu acho que já está pegando, né? Eu acho que já está pegando. Eu também acho que... Já está pegando. Todo mês está tendo que tirar profissional do Fundeb para pagar recurso próprio. a verba de educação. E o próximo quadro é despesa com pessoal. Tá? No ano passado, até o quadrimestre, nós tivemos 32.545. Esse ano nós temos 32.272. Um pouquinho a menos. Só que não esquece que nós temos 6 milhões e pouco aqui que nós vamos perder no cálculo a partir do mês que recebeu no ano passado. Então, esses gastos aqui na parte de cima, que é os 11.536 dividido pela receita de 32, deu um índice de 35,74%. Então esse é o limite, é o nosso índice hoje do pessoal que está cadastrado em folha. O limite prudencial, 51,30%. O limite que não pode ultrapassar de jeito nenhum, 54%. Esse são somente aquelas pessoas que estão lá. Não estão aqui serviços terceirizados. Lei de responsabilidade fiscal para o primeiro artigo 18. Tudo aquilo que são substituição de mão de obra, ele entra no gasto com pessoal. Se nós não colocamos, o Tribunal de Contas vem aqui e vai pedir todos os empenhos e ele vai fazer o ajuste. Tá? O que são substituição de mão de obra? É aquilo que eu contratei um consultor para contabilidade. Não é substituição de mão de obra, porque tem o contador, o outro só está orientando, não está executando o serviço, orienta. Agora eu tenho um médico, o médico olha para você, ele verifica você e ele executa o serviço, ele faz a sua receita. Esse é substituição de mão de obra. Tá? Um exemplo que muitos não estão colocando, o tribunal pode colocar, por exemplo, contratação de serviço de limpeza. Substituiria. Então, eu colocaria também. Enfim, está escrito isso na página 62 do Manual de Gestão Financeira que o Tribunal de Contas liberou para os vereadores e os prefeitos, quando foi no ano passado. Na página 62, ele diz que contrata terceirização que substitua a mão de obra dos servidores públicos. Então, também está na hora também, viu, Gabriel, que nós já coloquemos esses para computar, se vamos fazer.
porque é o seguinte, é só um trabalho que o Tribunal de Contas vai lá e vai pedir, vai falar assim, ó, além dele computar, ainda fala, ó, vocês estão fazendo errado. Vocês estão lançando em categoria de despesa errada. Então, precisamos também de verificar e fazer essa incorporação. Aqui é um estudo que eu faço, que os vereadores solicitaram. Infelizmente, não consegui ainda atender o pedido dos vereadores, que é sobre, eu não vou chamar de impacto, o impacto eu acho que tem, e eu não vou desqualificar o impacto de quem fez, mas eu vou fazer uma estimativa baseada na realidade e vou mostrar para vocês, ok? Então, estou colocando aqui como se fosse hoje. Não estou falando, por exemplo, as contratações que ocorreram no mês passado, por exemplo. Ela vai começar a fazer cálculo a partir do mês 5, né, 5%, e as outras que porventura for. Então, nós temos aqui a despesa apurada de 11 milhões, igual vocês viram lá, 11.536. Nós temos todas essas empresas aqui que, ao nosso ver, elas são substituição de mão de obra. É o Grupo Futuro, que faz gestão de serviço de saúde, Dr. Hector, Luciano de Oliveira, é isso? É o doutor, Camila, a cardiologista, o psiquiatra, que totalizou 739 a soma do que gastou com eles do mês 5 do ano passado até o mês 4 desse ano, tá? Então, somando os dois, dá 12.275. Então, nós temos uma base de cálculo. Se for após ajuste, eu estou dizendo o seguinte: se eu pego já através da receita corrente líquida sem o ITBI, bom, 12 milhões divide por 25 dá 47,59. Ok? Então, se a despesa mantivesse a mesma coisa, se não tivesse contratações, se não houvesse aumento, o final do ano seria em média de 47,59. Só para entender, os 47 você está desconsiderando o ITBI. Desconsiderando o ITBI. Desconsiderando o ITBI. Você está considerando o pessoal, tudo que foi contratado? Não, olha só, estou colocando o ajuste até abril. Então o pessoal que foi contratado agora, se onerou agora em maio, isso. Você não considerou ainda? Não, se onerou, é aquele estudo que eu falei, que não deu ainda para fazer, aqueles que os vereadores solicitaram lá. Desconsiderando o ITBI e considerando todas as contratações. Até a data de corte da audiência, até o mês 4. E que se aquelas novas contratações tiver um aumento de 50, 100, o aumento que tiver mensal vai ser o aumento vezes a quantidade de meses que vai trabalhar, mais os encargos sociais, né, que são os previdenciais, e vai aumentar isso aí. Tá? Então, simples, aumentou 1 milhão, 13 milhões divide por 25, ultrapassa os 50. Por exemplo, né? Ronaldo, o aumento dos professores também não está incluído aí. Não. Isso é na realidade de hoje. Na realidade de hoje. Todos os aumentos que ocorreram, e eu vou dizer mais, não está aqui todas as provisões, inclusive do próprio aumento para os servidores de 8%. Foi o concedido do aumento de pessoal. Por quê? Porque aqui eu estou trabalhando do mês 1 ao 4, mais 11, aliás, do mês 4 mais 11 anteriores. Então, quer dizer, por si só, essa despesa, se não tivesse contratações, ela iria aumentar no normal. Ok? Mas até não chegar aos 50%. Bom, aí eu acredito que sim. Eu acredito que sim, mas não temos toda certeza. A estimativa vai ser feita para atender vocês. Tá bom? E também pedimos desculpa por não cumprir o prazo, tá? Inclusive nós pedimos uma prorrogação.
Eu acho que foi até bom a solicitação do prazo, porque aí já dá para pegar o pessoal que vai receber agora no mês de maio, dá para fazer Um dos motivos foi esse. correto. Um dos motivos foi porque o contador, ele tá há pouco tempo, tem um mês e pouquinho, e só depois disso que eu também estou acompanhando, então a gente não tem toda essas informações para passar. E para passar a informação ela tem que ser, o estudo tem que ser feito com toda a cautela, precisa, né? Porque o impacto, logicamente, vocês já têm. É igual quando vocês chegaram, eu até falei para quem me pediu, mas o impacto, Não veio o tem impacto. impacto. Não veio o impacto. Não Só veio veio uma impacto. declaração e assinado do prefeito. O impacto não veio. Não? Só veio a declaração de. Que ele não faz, que ele não comprometerá as metas fiscais. Sim, que tem condições, que a prefeitura tem condições de fazer o pagamento. Só aquela declaração. O impacto assinado pelo contador não veio. Não veio a planilhinha? Não veio. Assinado pelo contador não. Só veio assinado pelo prefeito. Preocupação da nossa saúde, Ronaldo, a preocupação da nossa saúde do impacto é saber como está feito o pagamento. Porque a gente não pensa só no impacto, está pensando nas pessoas que entraram e que fizeram compromisso. O que acontece? Aí então não foi pagamento, esse pessoal mais novo está fora. Então a preocupação nossa é na frente. Entendi. É como que vai se mobilizar o município, como que vai ficar o município. Entendeu? A folha de pagamento, porque quem gera o trabalho, quem faz com que as pessoas continuem, é a folha de pagamento. E se estourar, daqui a pouco esse pessoal está fora. Quem são que está fora? A gente. São as pessoas novas, são os Você casos da sabe que criança. vai mudar a forma de calcular o ICMS, né? Sim. Você viu que sabe e isso provavelmente o nosso ICMS deve dar uma baixada nele. Não sei se vocês percebem, mas quem ajudou a fazer e deve estar com vocês para fazer a aprovação, logicamente, passar para o crivo de vocês, que é a lei de direitos orçamentários. Lá, vocês podem perceber que eu já fiz a previsão dos riscos fiscais. Tá? Porque provavelmente o que está tendo no Congresso Nacional agora, para baixar o preço do combustível, provavelmente o ICMS vai dar uma diminuída em todos os lugares, provavelmente. Então a preocupação do governo está fazendo é a seguinte, até nós fizemos uma reunião com o Gabriel e falamos para ele, tem um momento aí para dar, tem uma lei aqui para dar um momento, tem. Se estourar a conta de pagamento, quem vai ser mandado embora primeiro? Estourar a folha de pagamento tem duas coisas que vai fazer, tá? Nós temos a questão da administração pública e a questão da garantia, né? Então, a primeira coisa de estourar a folha de pagamento é passar no livro prudencial. Você precisa de ter ações para que você não aumente esse índice e que baixe, tá? Então, primeiro que você faz, você começa a cortar horas extraordinárias, você tira gratificação, aí vai chegando, aí você pega cargo de confiança, cargo disso, você primeiro tira todos esses para depois você fazer reestruturação. As gratificações a gente tirou de todo mundo. Não tirou todo mundo as gratificações já? Elas vão ser computadas só em julho, né? Elas caem agora em junho. Elas só vão ser computadas em julho. Se analisar o cálculo de impacto atual, porque eu conversava com o Ronaldo hoje, nós temos alguns pontos que não estão computados no Exatamente. cálculo. Nem poderia. Então, por exemplo, janeiro, fevereiro, março e um pouco em abril, nós tivemos pagamento de férias e licença-prêmio, valores consideráveis, que eu falei para ele que, juntando todos os meses, facilmente ultrapassa R$ 250 mil. Nós temos previsão de aposentadorias, ou seja, de gente que sai da folha, com valores superiores a R$ 8 mil. Também depende da reforma. Depende, se passar a reforma providência, não vai aposentar ninguém. Não aposenta. Nunca mais. Depende da reforma. Nós temos outros. Aí nós temos que tirar as gratificações que ainda vão cair. Então ainda tem muitos fatores que não tem rescisões consideráveis, rescisões que foram colocadas na folha, professores, mas que foram rescindidos
sentidos. Então tem vários fatores aí, por isso que ainda vai mais uns 10 dias para a gente pontuar tudo. Eu acredito que não passe dos 50, mas eu não acredito que passe 50 em todos os 3. Mas concordo com os vereadores que tem que ter muita prudência. Se contando que você prometeu lá que vai dar mais 2%. Aí nós temos a questão dos 2% do aumento e temos a questão que hoje foi confirmado com o Ronaldo sobre a Previdência, que nós discutimos depois do primeiro. É 10% que não está como aporte se a Previdência passar. Aí nós temos quase mais 1 milhão aí para entrar no folha de pagamento. Então não tem essas questões que no estudo que nós vamos lá. Eu tive conversando com você esse dia e você falou para mim que a promotora precisa tirar a hora aí. Hoje, eu acredito, hoje, o município nosso, vocês, tirando a gratificação, vai ser difícil se manter. Portanto, os motoristas que trabalham no posto de saúde. Primeiro, eu acho que não vai ter, acho que vocês vão ter que ter um pouquinho mais de motorista. E não vai ter jeito, como que o motorista vai fazer hora extra? Você entendeu? É o que nós falamos lá na minha sala. Você, o Sidnilson, o Marcelo Novato e o Ricardo. Isso. E aí nós falamos que uma coisa é não virar regra a hora extra. Mas ter igual aquele caso, acho que foi o Sidnilson que falou, que era a questão, o cara foi lá para Barretos. Não tem como ele voltar para ir outro, aí nesse caso. Mas são especificidades. A reunião teve Dona Denise, Bruno e eu, o promotor. O mais grave de hora extra não acontece em ponto gestal, que é o quê? É vir computado sem passar o dedo. Não, todas as horas extras do município é computado com o dedo, no relógio, com autorização do chefe. Então, realmente acontecer. Então, é o mais grave. Então, a reunião agora foi de 16 com ela, que é para discutir novamente isso. E aí não tem como uma pessoa, desculpa, não tem como uma pessoa dificultar uma hora. Primeiro, ele é um funcionário que vai estar às 8 horas da manhã, por exemplo. Certo? Ele tem um checklist quando ele vai. Se ele vai fazer um checklist da van dele, ele vai saber a hora que chegou e vai saber a hora que vai voltar. Então não tem como o cara falar que, não tem como ele dificultar. Mas eu acredito que os funcionários que você tem hoje, principalmente motorista do posto de saúde, você não vai dar conta de trabalhar com eles sem fazer hora extra. E as horas extras, que hoje está ferindo aí, que é 60 horas, que o motorista pode fazer, eu acredito que isso aí, dependendo de pessoas, eles vão fazer muito mais. Não, mas ele não pode pagar. Porque é o seguinte, se a pessoa se começar a estourar a hora extra, vai ter que contratar mais funcionário. O Tinilson, porque mas uma coisa, o cara hoje recebe na gratificação, certo? Beleza. Ele recebe a gratificação, chega domingo agora ele vai. Mas a lei fala que não pode pagar mais 60 horas. Não, tudo bem. Só que na hora seguinte, o cara recebeu hora extra, ele só faz o que quiser. Chegou 7 horas, ele entrega a bola, acabou. Ele não tem mais compromisso com nada. Eu acho que o que o Sidnilson está falando é o seguinte: se eu vejo que o Gabriel está fazendo mais de 60 horas e ele precisa, a prefeitura vai ter que obrigatoriamente contratar o Zé que está lá no concurso. Não é isso, entendeu? É isso. É porque é o que a lei fala. Até preciso, eu passei para uma empresa fazer elencar o que nós temos de funcionário com linha, para depois eu sentar com a contabilidade, com o Ronaldo, com o Cristiano, o contador, para a gente ver, não vai dar os motoristas, eu vou precisar mais 3. E aí eu quero ver se isso vem tudo para vocês montado. Já na apresentação, eu vou precisar chamar mais 3, eu não vou precisar, então eu acredito que vai precisar de mais motoristas. Então já entende. Sim, o que eu vejo hoje, que eu converso com os motoristas, a gente tem uma ideia com os motoristas, é o que também, a possibilidade do antes e do depois. Sim. Eu acho que você já estava vendo isso aí, né? Quando falou de tirar as varejas, não tem possibilidade de outra coisa. É 60 horas. Aqueles 60 horas nós passar para ficar banco de hora. Os motoristas não vão aceitar isso aqui, tenho certeza que não vão aceitar. Aí o Ronaldo vai confrontar mais aquelas pessoas que ficou no concurso, vai pegar mais. Mas então, voltando ao nosso voltamos. A gente falou de se estourar para de pagamento. Tem que tirar as gratificações, é assim que funciona. Tirar as gratificações, depois tem que mandar os cargos e comissões embora, aí os mais novos de concurso. É isso ou não é? É isso. Depois mais novos de concurso. Agora imagina, vamos supor, a gente não quer que manda ninguém embora. Mas imagina igual, eu até citei o nome da Vânia, que a Vânia está aqui citando o nome da Vânia. A Vânia é do marido que passou no concurso agora. Ela saiu de Riolândia e ele saiu da fazenda. Precisa se estourar para ter que mandar os dois embora? Essa é a nossa preocupação. Não, a questão do cargo público, todos os secretários presentes, os senhores vereadores e o Ronaldo na assessoria, tem
Então, dependendo de seja qual a proposta, eu não posso atender um direito excessivo de um e faltar com o outro. Então, especificamente dos professores, se nós vemos que há a possibilidade, um risco mínimo de acontecer um caso fatídico igual você está narrando, então aí há necessidade de voltar para trás. Então, isso é natural, eu acho que faz parte do jogo, porque, igual vocês estão falando, nós precisamos resguardar um direito maior, que é o bem-estar geral. Eu acho que é por aí. Então, é necessário que sempre recalcule, igual o Arnaldo está falando. Sempre sente, coloque, pontue, analise, coloque ali na ponta do lápis. Passando agora as metas fiscais, então a gente vai focar mais nisso, né, Arnaldo? Nesse estudo, para a gente tratar com seriedade, executivo e legislativo. Falando nisso, que dia que você vai mandar a lei para dar os 8% para todo mundo? Eu preciso tudo no cálculo. Eu estou falando, eu sou mais aumento. Eu preciso. Aquele dia nós combinamos que você ia mandar os 8% antes do aumento do professor. Senão os professores, além de ter, vai ter os 8% de novo ainda. Sim, porque senão ao invés já teve 8, nós já mandamos 23, é isso? E aí senão teria mais 2, tá certo? Mas eu nem nem nos casos, nem no outro. Ó, você vai fazer eu perder uma aposta. Você vai fazer eu perder uma aposta. Estava querendo apostar comigo que esses 2% não tem. Esse 2% não vai vir. E aposto que E você ele não também. tá errado. Aposto que você também. Não tem. Não, eu fui no plenário e falei que os 2%. Eu acho que é mais. Os 2% não é luxo para ninguém. Bem como nós falávamos sobre a inflação para o ano que vem, que é absurdo. Você vai no mercado hoje, é um absurdo. Não. Né? Então eu acho até mais. que se houver na ponta do lápis a possibilidade. Eu vou até tomar mais um fazer cafezinho. isso, e eu posso dar aumento, eu não vejo por que não dar aumento. Não, se puder. Agora também, se na ponta do lápis eu fechar e falar não tem como, eu vou ser sincero, matematicamente. A mesma coisa eu dos professores, eu mandei. Amanhã não dá, é demitido, sem problema. Mas ele não pode correr esse risco. Não dá para correr o risco. Causar um. Eu beneficiar um dois e prejudicar. Não fala de desastre. Não também é Causa desastre. Não dá, quando está esse pessoal que entrou, já vai dar mais de 50%. Mas não está computado as gratificações ainda, ele falou, não está computado as gratificações ainda, então vai diminuir também. A gratificação está pagando ainda, está computado as gratificações, está pagando, vai tirar as gratificações. Aqui para vocês poderem ter uma ideia. No ano passado, nós fechamos em 11.132. Esse ano, nós estamos com as despesas de 11.536. Você pega 536 menos 32, esse é o impacto que aconteceu dos aumentos que ocorreram, de contratações e dos aumentos que ocorreram para o pessoal. Daí vocês têm uma base. Se tiram aquelas pessoas que não fazem base aqui, que eu vou tratar no mês passado, por exemplo, você pega aqui. Vou pegar valor por valor, 36 para 2 é pouco. Então você pega aqui 436, dá 400 mil reais, né? Você multiplica no primeiro quadrimestre, se não tivesse as pessoas, qual seria a nossa despesa a mais com o pessoal? Seria 11.132 mais 1.200.000 no mínimo. Ok? Porque a maioria das contratações se deram no mês 4, que tem aí o quê? De 10 a 17 dias proporcionais, né? Dá muito pouco. Então, sem o impacto aqui, sem essas novas contratações da forma que está, esse nosso cálculo já diria para vocês que seria aí 12.550 a 12.500 a 2.700.000. Isso sem as novas contratações.
Aí você soma-se o impacto da questão da previdência, se for fazer aquela revisão que vocês precisam fazer. Aí vocês somam-se o impacto do que está se contratando, aí aumenta aí esse valor. Então é por isso que... Mas aí, quando vai então, fazer- se aprovar a reforma da Previdência, então provavelmente vai estourar a folha de pagamento. Aí vai estourar. É por isso que eu falo para vocês. Se aprovar a reforma da Previdência, vai estourar. É necessário que o estudo seja feito baseado na realidade, mas computando aquilo que vocês pedem. No meu ver, eu tenho que pegar um mês 5, por exemplo, que já está computando a maioria das pessoas que estão trabalhando, aí verifico com o Gabriel que vai começar a fazer, a diminuir esses cortes que foram feitos a partir do mês 6, para eu fazer, olha, pego o mês 5, falo que o mês 5 será gasto no mês 6, mês 7, 8, 9, 10, 11, 12, mais o que eu tenho até o mês 4. Então a minha provisão de despesa com o pessoal vai ser essa. Ah, mas aí eu tenho um aumento aprovado de tantos por cento. Aí eu vou falar, olha, se colocar a reforma da Previdência, vai ser mais isso. Aí vice-versa. Só que veja bem, gente, no índice pessoal é muito interessante eu falar para vocês. É que eu não sei, deixa eu pegar um aqui para mostrar uma situação para vocês aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar depois a falar, mas eu vou só finalizar o último instante, tá? Porque na nossa programação, nós íamos falar também da saúde. Eu pergunto para vocês, baseado na hora que nós estamos, vocês querem que eu fale as ações da saúde, os números? Que nós fizemos lá, tantas aplicações, aferições de pressão, quantas aplicações nós fizemos, quantas consultas nós tivemos? Se vocês quiserem. Isso altera Não, isso vai alterar no tempo nosso. Porque é grande o negócio. Mas aqui é o seguinte, ó, o financeiro que eu tenho que mostrar para vocês da saúde, tá? É a mesma base de cálculo da educação, somente 15% é a obrigatoriedade. Então eu teria que aplicar pelo menos 1.535.000. Tá? Isso é recurso próprio. Não estou colocando aqui os recursos que veio do Estado e da União. Então nós aplicamos 2.528.000, aplicou-se 24,69%. Ou seja, nós estamos aplicando a mais também na saúde, 9,67% pelo liquidado, a mais do que o limite mínimo estabelecido na legislação. Ok? Essa aqui é a parte da receita e finanças. Se vocês quiserem que eu falo das ações, então assim, é um relatório, para eu não consegui porque recebi o relatório hoje, é um relatório emitido pelo site do governo, então assim, eu vou ter que falar para vocês, são 3 páginas aí, e deve ter 60 linhas e muitas colunas. Se derem tempo, eu não tenho problema também. Então eu vou mostrar uma questão ali para vocês, do pessoal. Se vocês quiserem, tá, vocês me falam que eu só vou pedir para alguém me passar a senha ou me pegar um arquivo da internet, porque eu não botei. Não consigo nem celular, porque o meu não pega. necessidade, não. Fique à vontade. A única coisa que eu ia passar era isso aí, era números, tá? Era números, só as ações mesmo. Nós fizemos tantas visitas de vetores, nós fizemos quantas, a vigilância sanitária fez, quantas inspeções, quantas casas foram visitadas pelos agentes comunitários de saúde, né? Você trouxe aquele papel? Tu trouxe, né? Trouxe? Ó, você quer que eu fale os principais para vocês? Só para vocês terem uma ideia. 2, 3 aqui. Pegar só os maiores. São os melhores, vai. Então vamos lá, gente. É só de 4 meses, né? De um ano. Então,
acumulados, tá, pessoal? Então, nós temos os principais. Nós tivemos, tá, em atendimentos por faixa etária, tá, 20.383. O sistema SUS, ele faz vários tipos de análise. Ele pega a faixa etária, por faixa etária, ele pede por tipo de atendimento, de consulta, ele pede o tipo de atendimento do profissional, que ele é técnico, o profissional que tem um curso superior, ele tem um atendimento diferenciado. Por exemplo, o enfermeiro padrão é um registro diferenciado do técnico de enfermagem. Ok? Então, nós temos algumas avaliações de antropometrias, aos termos técnicos, se você puder, 1437. O que é isso? Quando a pessoa vai lá para pesar e medir. Pesar e medir. Por exemplo, leite, para pegar o leite. Olha só para você ver, nós temos esse valor, nós temos uma medição de peso específico, 1.500. O pessoal está preocupado aqui, hein? 1.593. Pesquisas. Não é que o pessoal me preocupava quando eu consultava assim, sabe sua peso? Então vem pesar. Pesquisa sobre a Covid por RT-PCR 100, glicemia capilar 418, teste rápido para verificação do Covid 953, consultas de profissionais de nível superior, aquilo que eu estava falando, 1.870, consultas médicas em atenção primárias, tá? Aqueles que vai lá na UBS, 4.230, consulta de pré-natal. Isso é quadrimestre? Quadrimestre. Consulta de pré-natal, 71. O pessoal também pode fazer filho. Aí na pandemia. Pegar Vila Mar deve ter umas 30 na pandemia, pessoas. não podia sair, velho. 30 por Deve ter umas 30 mês? pessoas. 30 por mês? Então, mas na pandemia não podia sair, é só isso mesmo. Então, pode ser. Isso tudo em virtude da pandemia também, né, pessoal? Acolhimento da demanda espontânea, que é a orientação, escuta inicial, deve ser triagem, né? Essas 3.296. Nós tivemos 600 atendimentos de fisioterapia, isso vai aumentar muito, vocês sabem disso. Psicólogo também vai aumentar demais. Atendimento de urgência 3.716. As pessoas estão preocupadas com a pressão também, foram 5.635. Temperatura, acho que todos que chegam lá praticamente medem temperatura, né? 2.779. Curativos, 220. Só desses procedimentos, atendimento é uma coisa, procedimentos outros, 27.458. Depois tem os acumulados, tá? Por mês. Tá? Dos atendimentos, só no mês 4 foram 4.953. No mês 3, 5.236. 4.821 para o mês 2 e 5.373 para o mês 1. Lá nos procedimentos, ele pega os dois, pega os 27 mais os 20, totaliza os 47, que aí ele traz de forma consolidada. Então, 47, os 42 mil, né? Atendimentos no total. Então, aí vem visita domiciliar. Isso aqui deve ser por vários, né? Agente comunitário de saúde, médicos da família, que devem, se vai, foram 10.407. Procedimentos individualizados, 20.387, aquelas que estão lá. Atendimento individual, 10.979. Atendimento odontológico, 496. É importante essa questão de ação, pessoal, por quê? Porque nós gastamos 2.500.000. Se eu gasto 2.500.000, qual é o meu produto? O meu produto é o médico, essas são as consultas.
Acompanhamento. São esses aqui. Então, a questão do que devemos mostrar a vocês é justamente a nossa produção. Porque eu gastei 2 milhões. Mas com que eu gastei 2 milhões? Foram com 42 mil procedimentos e outros serviços realizados na saúde. Que muitos às vezes acham, pô, olha, tem muitos, mas cidade pequena tem um atendimento em saúde pública melhor do que a Unimed. Isso aí em todas. Em compensação, em cidade grande é uma lástima. Então, esses são os principais. Como eu falei para vocês, eu tenho um número. Não fala das vacinas aí? Eu tenho. Se você me ajudar nas folhas, eu acho que vai ser mais fácil. Bom, temos grupos de hipertensos e diabéticos, que vocês conhecem, 2 vezes por semana, 3. Grupo de gestante, campanhas de vacinação de gripe, de Covid, de dengue. Temos os casos de dengue. Então, depois Agora os números de ela me passou aí. E esse eu trouxe, só esse. Casos. Esse aqui só dengue. mais pra frente tem os outros. Ah, não. É que você já pegou do site, né? Então, dengue. Nós tivemos em abril positivos 13. Nós tivemos positivos em março 17, em fevereiro 17, em janeiro 16. Vou falar só os positivos, tá? Porque aí tem os totais. Quando são os positivos que é melhor, né? E até agora, março 5, foram positivados. Maio. Mas... Diminuiu. Sim. Diminuiu, porque já está acabando. Porque esse maio. número, quando você coloca total, é porque houve os testes e retirou-se aqueles que descartou, é isso? Então, o positivo está beleza, né? Então, nós tivemos até dia 23/5, até dia 26/5, o boletim elaborado o setor de saúde. Tivemos confirmado, vou falar o que está lá na caneta, né? 838. Casos ativos, nós temos 5. Tinha 5 até o dia de hoje, né? Curativos, ou curados, desculpe, 817. Descartados, 1.309. São pessoas que foram fazer. Então você pega quantas pessoas que tiveram no centro de saúde para fazer o teste. 1.306 mais os 800 que foram confirmados. Então, logicamente, que não foram confirmados foram descartados. Isolamento domiciliar, tem 3. Monitoramento assintomáticos, são 6. E nós temos nenhum internado e, infelizmente, 12 pessoas morreram. Ok? Esse é o número atualizado desde o início dos estudos e desde o pego e informado pelo governo federal, inclusive, isso entra nos portais, são esses valores. Ok? Então, a saúde, nós temos, e esses relatórios, tá? Ele está muito detalhado, podem também ser, estão sempre à disposição, principalmente dos vereadores, logicamente, lá com apoio dos responsáveis pela cada pasta, ok? Roberto, só te fazer uma pergunta sobre isso.
A gente está ouvindo falar aí, na Argentina, e já deve chegar no Brasil também, uma quarta onda. Está se preparando já para isso? Estamos. Meus amigos parando a gente desde que começa a voltar, a gente já estava sabendo que poderia voltar. Que não acabou, a gente sabe. Ainda vai continuar tendo uma aqui, outra ali. É bem menos por causa da vacina, né? Mas, sim, igual nós passamos pelo pior momento, segunda, terceira, vai vir, se vier, nós temos que enfrentar. E ser constante que nem fosse uma gripe. Isso, exatamente. Roberto, Respirador, tem respirador, estava alugado, devolveu. Vamos realizar a compra já. Acho que já vamos entrar em contato com a firma para realizar a compra. Porque isso aí que é planejamento. Antes de chegar, já está se planejando. Mesmo assim a gente tem. A gente ainda continua pagando o aluguel. Nós estamos sem, até fazer a compra definitiva. Infelizmente, né? De informar, você falou para mim que você precisava de 6 antes da pandemia, que depois da pandemia aumentou muito as consultas, tudo. Você pediu já mais? Já veio outro concurso. 2. E agora chamou mais um, que é o último. Não sei se ele vai vir, ele tem até dia 27 para dar. Mas mesmo assim, 3 ainda vai botar 3 para aquele levantamento que você fez antes da pandemia, não Se foi? conseguir aquele levantamento não, de dimensionamento que a gente fez, vocês falam, a quantidade de funcionários que a gente precisa é bem maior. Igual a questão que vocês levantaram aqui a respeito dos motoristas. Mas isso tudo vai ser está sendo revisto, né? O caso técnico. Sim. É o caso técnico, nós vamos usar novamente outra lista, é outro concurso. Porque daí os que chamam não vieram. Entendi. Quando você abriu o concurso. Os classificados são poucos. É só. Acabou? Olha, pessoal, eu ia mostrar para vocês um quadro onde eu fiz detalhado, mês a mês da despesa com o pessoal. Só que eu ia pegar o que eu encaminhei para o pessoal para fazer a publicação. Está publicado, inclusive, no jornal, no Diário Oficial. Publicaram hoje. Eu estou sem internet e não estou conseguindo. E o arquivo, para não encher muito o meu computador, eu faço o arquivo e mando, depois eu vou sobrepondo, tem outro cliente. Mas ele é mais parecido com esse daqui, só para mostrar o dado de vocês. Mas ele é bem parecido com esse. Tá. Então aqui eu informo mês a mês das minhas despesas com o pessoal. Quando for o mês 5, eu vou ter essa informação aqui dos principais. O que eu faço? Eu abro colunas mês 6, 7, 8, 9 e vou arrastando os valores e falo para a administração, se manter da forma que está, o índice vai ser esse. A mesma coisa eu faço com a receita. A receita, inclusive, tem publicado, é bem parecido com essa daqui. A de vocês estão aqui também, pessoal, que para achar vai demorar. Então aqui eu faço a receita corrente líquida. Mês a mês a mesma coisa, eu vou fazendo uma verificação mensal. Essa é a ideia que eu penso em fazer para atender a solicitação de vocês, dos vereadores, ok? Para subsidiar nos trabalhos em relação às futuras, né, aprovações, caso ocorra, ok? Então o que eu tinha para falar sobre metas fiscais é isso, tá? A saúde também. Então, se estiverem satisfeitos, posso encerrar, ou alguém mais vai fazer algum comentário. Lembrando que os nomes lançados aqui na lista será
anexado a ata de audiência, tá? A audiência, nós vamos, o que foi discutido aqui, nós vamos falar nessa ata também. Gabriel, isso fica gravado, né? Tem a TV Câmara? Ou... Não, a gente disponibiliza no site da Prefeitura. No site, ok. Então, esses comentários dos vereadores e do pessoal, nós vamos fazer relato também na ata, ok? Essa ata, obrigatoriamente, se não estiver, eu peço para que faça a publicação nela na internet, ok? Então, podemos encerrar. Obrigado, tá? Espero que a audiência tenha sido aproveitada. Infelizmente, foi muito pouco tempo para fazer o material, mas entendo que atendemos o artigo 9 da Lei de Responsabilidade Fiscal e também a Lei da Transparência, e levando a vocês de forma bem sucinta, lógico, mas com toda a transparência de números e os fatos apresentados, ok? Então, obrigado. Deixa eu